Olá, boa tarde. Vamos lá, continuando, dia 13 de maio de 2020. Vamos aqui trabalhar o tema Entendendo os Mapas e Plantas, certo? Aqui, pessoal, a gente vai, analisar essa imagem, certo? O que você acha que é essa imagem aí? Que objeto essas pessoas estão consultando? O que você acha? Um mapa de rua. É, muito bem. Isso mesmo, né? Que tipo de informações elas estão buscando aí? O que você acha? Localização, né? De caminhos. É isso mesmo, isso mesmo. Tipo, querendo saber um endereço, um local, né? Muito bom, isso mesmo. Vamos então aqui continuar. Nós vamos estudar sobre essas imagens aqui abaixo, certo? Esse mapa aqui e essas duas imagens são do mesmo local, certo? As imagens abaixo são do mesmo local, ou seja, do Bosque Alemão, em Curitiba, no Paraná, certo? Ele é um parque com diversas atrações inspiradas na cultura alemã, para concertos musicais, e foi construído o Oratório de Parque, músico alemão que viveu entre 1675 e 1750. Há também a Casa da Bruxa ou a Casa Encantada e a Trilha de João e Maria, história do folclore alemão, certo? E aqui nós temos o mapa, nós temos um croquis, quer dizer, né? Um croquis, e temos uma planta. E aqui você percebe a diferença que há entre o croquis e a planta, né? E você pode observar, né, algumas coisas que tem na planta e não tem no croquis, ó. Por exemplo, nós não temos a legenda, né, no croquis, mas já tem na planta. Nós não temos a escala, que é essa partezinha aqui, ó, certo? No croquis. E o que que você observa também? Que no croquis, você vê que os elementos eles são bem parecidos com os reais, né? Porque a pessoa desenha, você mesmo pode fazer um croquis aí da sua rua, certo? Você pode ir lembrando dos elementos e você vai desenhando, certo? O croquis. Aí já na planta já é diferente, eles sempre procuram uns íconezinhos para representar os elementos na planta. Por exemplo, aqui, ó, esse quadradinho cinza, ele representa a área construída, esse quadradinho verde representa a área verde, não é? E olha a diferença que a área verde já é no croquis, não é? Olha aí, ó, tá vendo? É pela cor verde, mas bem, né, bem mesmo, bem assim expansiva, né? E já na planta já é mais reduzida. Por isso que se precisa da escala, certo? A escala é para isso, tá bom, gente? É para poder a função dela. Sempre aparece nas plantas, né? E nos mapas para mostrar quantas vezes os elementos, né, da realidade foram reduzidos. Para isso existe a escala, tá? Para mostrar quantas vezes os elementos foram reduzidos da realidade, entendeu? Do tamanho normal, ok? Aí você vai fazer o seguinte, ó, na imagem 1, o que representa a linha indicada pelo número 8? Aí você vai olhar aqui, ó, número 8, aí você ficar na dúvida o que que é, você vem aqui, ó, embaixo. Ah, trilha de João e Maria, você vai escrever. Ainda na imagem 1, você consegue verificar se há um lago? Como você identifica, ó? Ah, aqui, ó, essa parte azulzinha, pela cor, você pode dizer. Sim. Aí você vai observar a imagem 2. Você consegue identificar a trilha e o lago na imagem 2? Aí você vai responder o quê? Você conseguiu ver? Eu não consegui ver. Você conseguiu? Eu não consegui. Por que será então? É porque, como eu falei para vocês, em um croquis, o desenho ele não tem muita precisão, né? Em um croquis. Mas já na planta, os elementos que não aparecem no croquis, como a escala e os lugares, eles já aparecem de forma diferente, entendeu? Eles não aparecem da mesma forma aqui, ó. Então, por isso que a gente não vê, não é? A gente vê só aqui, ó. A gente vê a Rosa dos Ventos, vê a escala, vê a legenda, né? Já aparece com um formato aqui diferente, né? Também as ruas
Na planta, elas são linhas, né? Já são bem diferentes. Aqui, ó, você já vê que você já consegue ver os caminhos, né? Bem direitinho. Mas aqui você vê essas linhas também. De alguma forma dá para você identificar. Se você fosse passear nesse bosque, o que você gostaria de fazer primeiro? Pense aí. Certo, aqui nós vamos nos aprofundar mais um pouco sobre croquis, planta cartográfica e mapa, certo? Os croquis, eles são representações planas e reduzidas de um lugar, certo? Que podem mostrar vários detalhes, certo? Vários detalhes. E deixa eu ver, mas não é necessário que sejam precisos. Igual a gente viu no croquis aqui, ó. Igual eu falei para vocês, ó, não é com precisão, né? Certo? E igual você pode observar aqui nessa imagem, certo? Ó, você vê, ó, aqui é um croquis, tá bom? E outra coisa também, você mesmo pode elaborar um croquis da sua rua, como eu falei, né? É só com base na sua memória. O que você for lembrando, você vai desenhando. Observe o croquis do estádio Arena das Dunas, do estádio Arena das Dunas, e aí você vai observar. O croquis possui vários detalhes sobre o estádio, mas não há informações sobre os arredores, tá? Tipo assim, é bem limitado, né? No entanto, há um tipo de representação que mostra outros detalhes e é mais fiel à realidade que a planta, no caso, né? A planta, ela já mostra outros detalhes, certo? Mostra outros detalhes que é tipo mais parecido com a realidade, certo? Aí aqui, ó, na planta cartográfica empregam-se os símbolos para representações de formas da realidade. Desse modo, em vez de sempre desenharmos as estradas, né, ou os formatos de todas as árvores, podemos indicar as estradas por meio de linhas, né, as árvores como ícones na área verde. Além disso, a localização e o tamanho dos elementos são respeitados e eles devem ser reduzidos proporcionalmente para ser desenhado. Igual eu falei, lá na planta eles vão usar a escala, mas eles vão colocar, certo? Como você vai observar aqui a planta agora, olha como vai aparecer. Aqui nós vemos o que? A legenda, né? Olha aqui, ó, representando tudo, área construída, área verde, complexo educacional, tudinho. Aí aqui nós temos a rosa dos ventos e também temos a escala, que é para mostrar quantas vezes os elementos foram diminuídos da sua realidade normal, certo? E os mapas também são precisos, mas geralmente representam uma área maior, tá? Que é o caso aqui, ó, que você vai ver, tá bom? E geralmente também a gente utiliza os mapas para ver onde as cidades estão localizadas, certo? Em que, por exemplo, ver os estados, né? As cidades localizadas dentro dos estados, como a questão da vegetação, o clima, a economia, a população. Por exemplo, eu posso dizer a economia de uma região ali, né? Aí eu vou usando o mapa, eu mostro toda aquela região. E a gente sempre vê isso também apresentado em jornais, né? Você sempre vê quando vai falar a respeito do clima, né? Aí eles falam região sul, região centro-oeste, aí vão mostrando no mapa, certo? Estão lembrando desse detalhe? Muito bem. Aqui a gente vai revisar um pouco o assunto do módulo anterior, que nós vamos falar sobre visão frontal, visão oblíqua e vamos falar também sobre a visão vertical. Por exemplo, essa imagem aqui, número 1, você vê ela totalmente de frente, então é a visão frontal. Na imagem 2, você vê um pouco de cima e um pouco de lado, oblíqua, então, essa visão. Aí aqui você vê essas 2, 3 e 4 totalmente de cima, ou seja, vertical, uma imagem totalmente do alto. Essas imagens aqui são feitas por meio de satélites ou por aviões, né, como a gente falou, drones, lembra da aula anterior? E assim vai. Aqui embaixo está só explicando o que a tia acabou de dizer, visão frontal, visão oblíqua e visão vertical, certo? Aqui na página 85, você vai observar as imagens da Ponte da Amizade, que fica sobre o Rio Paraná, na fronteira do Brasil com o Paraguai, para poder você responder. E você vai dizer qual da fotografia representada, qual dessas duas aqui apresenta uma visão vertical. Se é a imagem 1 ou a 2, a fotografia 1 ou a 2 e vai dizer por quê, tá bom? Aí aqui, ó, qual das plantas abaixo representa melhor a fotografia vertical da Ponte da Amizade? Para poder você dizer que é vertical vista de cima, totalmente do alto. Você vai olhar os detalhes, tá bom? Aí se você ver aqui tá com mais detalhe, essa representa, porque ficou mais, né, parecido. Então você vai dizer se foi a 1 ou se foi a 2, tá bom?
Aqui tem um material complementar, que é um jogo da memória para você brincar aí, tá bom? Era para brincar com um colega, mas como não estamos na escola, aqui aprendendo a ler plantas e mapas. Por que que é para aprendendo a ler plantas e mapas? Porque aqui tem algumas orientações. Para você compreender as informações presentes em uma planta ou em um mapa, é necessário conhecer a linguagem utilizada. Como eu venho falando no decorrer da explicação, é preciso ler mais do que o título, certo? Que é o título aqui, ó, por exemplo, dessa planta. Aqui está, ó, Rio de Janeiro, parte do bairro do Copacabana. Então você sabe que isso aqui, né, é uma planta ou um mapa dessa região. Mas tem outras coisas que você precisa conhecer. A legenda é aquilo que eu mostrei para vocês. Ela explica o que cada símbolo ou cor representa, significa. Por exemplo, a parte cinza, a área construída. Aqui, ó, esse quadrinho verde, a área verde. Esse quadrinho aqui dessa cor, praia. E assim você vai. Esse Mzinho aqui é azul, estação de metrô. Aí assim você vai olhando na planta ou no mapa e você vai encontrando tudo. Aqui também nós temos o que? A escala, né? Que eu já falei para vocês. A escala serve para quê mesmo? Alguém lembra aí? Alguém está lembrado do que eu disse? Para que serve a escala? É para você verificar a redução que foi feita dos objetos, né, em relação à realidade. Ó. Aqui, ó, indica quantas vezes o espaço real foi reduzido na representação. Tipo esse daqui que a gente está olhando, ele foi reduzido, ó, 10.000 vezes para que o espaço real pudesse ser representado. Aí a escala é muito importante para isso. Nós temos a rosa dos ventos também, que é para indicar diferentes direções, certo? Que é região sul, região norte, região oeste, certo? Aí aqui, ó, quais são os elementos essenciais para a leitura de uma planta ou de um mapa? Você lembra que eu disse aí? Eu acabei de falar com vocês, é o que? A legenda, né? O que mais além da legenda? O título, né? A rosa dos ventos, a escala, e eles têm uma função, tá? Aí aqui, ó, para saber o que cada símbolo e a cor representam na planta, devemos olhar para quê? Para a gente poder saber o que cada símbolo representa para a escala, para a rosa dos ventos ou para a legenda. Super fácil. Agora aqui, ó, de acordo com a planta, o que significa a cor cinza? Super fácil também. Vem aqui na legenda e verifica, ó. Área construída. Muito bem. Aí que você vai ler aqui a letra C, não, letra B agora. O que significam os símbolos abaixo? Verifique a legenda lá que você vai saber o que cada um significa. Quantas escolas aparecem representadas na planta? Você vai ver lá, tá bom? Legal. Aqui você vai criar um título para este mapa, certo? Você olha aqui o nome dos lugares, legalzinho, e você vai criar o título. Depois que você fizer isso, para que serve a escala em um mapa? Eu já falei para vocês, né? Para sabermos quantas vezes os elementos da realidade foram reduzidos, né? Nós ficamos por aqui até a página 87, tá? E até mais, pessoal.